Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Nós estamos analisando o livro de Apocalipse. Hoje eu gostaria de comentar o toque das 4 primeiras trombetas. Convido vocês a analisarem o capítulo 8, versículo 7 até o versículo de número 13, onde está escrito assim: E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturada com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimado na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimado. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Abisanto, e a terça parte das águas tornou-se em Abisanto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio dos céus, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda ser tocada. Muito bem, amados, diletos irmãos, vamos analisar isto hoje de uma maneira que nós possamos compreender. Os anjos com as trombetas que está diante do trono de Deus, que surge logo imediatamente após a abertura do 7º selo. Este anjo se preparam para tocar. Ao abrir o último selo, a Bíblia diz que então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepara-se para tocá-las. As 7 trombetas é um tópico profético que se harmoniza com as 7 pragas que se encontram no livro do capítulo 16 de Apocalipse, sendo um tópico profético complementando com um ao outro. Ambos se completam, as 7 trombetas e as 7 pragas. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve chuva de granizo. Granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Isso ao som da primeira trombeta. A primeira praga, ela traz algo quente, altas temperaturas. Na primeira praga,
tudo se tornará quente demais. Uma alta temperatura deixa marca na natureza e sobre os homens, sobre aqueles que possuem a marca da besta. Aqui nós estamos falando logo após o arrebatamento. 1/3 da terra é destruída. Isso nós vamos também ver quando ocorrer a primeira praga. O segundo anjo toca a sua trombeta e algo como um grande monte em chama foi lançado no mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 de toda criatura vivente do mar e foi destruído 1/3 parte das embarcações. Então, isto é consequência do toque da segunda trombeta. A segunda trombeta traz uma praga que é derramada sobre o mar, e todas as águas salgadas do mundo se transformam em sangue, morrendo 1/3 de todas as criaturas marinhas e destruindo 1/3 de todas as embarcações. Então, amados, diletos irmãos, isso irá ocorrer literalmente. Quando o terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes da água. A segunda praga ela afeta toda a água salgada. A terceira praga já afeta todo tipo de água doce, toda fonte dos rios de água doce. E o nome dessa estrela é abisnato, algo chamado amargo, pois torna-se amargo 1/3 das águas. E muitos dos habitantes da terra morrem, pois, pela ação das águas que se tornaram amargas. A maior riqueza do mundo, logo após o arrebatamento da igreja, não será mais petróleo, ouro, diamante, mas será a fonte das águas. As águas que hoje muitas vezes preservamos, ele se tornará amarga. É isso que o livro de Apocalipse diz. A terceira praga é derramada sobre as águas potáveis, sobre a água doce de toda a terra. Fonte de águas, rios e ribeiros se transforma em sangue. Nesse momento a terra não possui água potável para a humanidade. Nesse momento não haverá condição de as pessoas matarem inclusive a sede, pois a água se tornará amarga. O quarto anjo tocou sua trombeta. Foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 dele escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 de noite. Dia e noite se tornam tenebroso. Dia e noite se tornam assustadores. A praga, recaído sobre os astros, trouxe grande consequência à humanidade. O sol agora não ilumina como antes, mas abrasa como nunca tal. Provavelmente muitas pessoas irão contrair câncer de pele, pois o sol, embora não brilhando como antes, mas se torna algo abrasador, como nunca foi antes. Inclusive a lua, amados,
e as estrelas. O apóstolo João diz: enquanto eu olhava, ouvi ele diz que ele viu um anjo que voava pelo meio do céu, dizia em alta voz: ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Alguma versão bíblica diz que ele viu uma grande águia. O anjo aqui adverte as piores pragas. São as 3 últimas, pois nelas se concretiza a ira de Deus sobre todos os homens pecadores. Então, amados, diletos irmãos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse porque acreditamos que algo precisa ser compreendido. Precisamos compreender que na abertura do 7º selo vai ocorrer algo extraordinário. O primeiro anjo tocou a primeira trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Uma tormenta, uma grande consequência por causa da heresia, por causa daquilo que o ser humano escolheram, a mistura de erros, agora cai sobre as fontes do mar. Fogo misturado com saraiva e sangue. Saraiva e fogo misturado com sangue. Uma tormenta de heresia, uma mistura de erros. Espantoso cai sobre a igreja, ou uma tempestade de destruição. O segundo anjo tocou uma trombeta, e a sua trombeta, ao toque da trombeta, uma grande montanha ardendo como fogo cai, e foi lançado no mar, e a terra, e a parte do mar se converteu em sangue. E algum que muitas vezes não consegue entender o que a montanha representa, os líderes das perseguições, outro muitas vezes não consegue compreender que isso será consequência de tudo aquilo que o anticristo estará saqueando com grande crueldade. Haverá uma carnificina, haverá morte aqui na terra. O terceiro anjo tocou e caiu uma estrela do céu. Algum considera isto como um governante eminente, outro que é uma pessoa com poder que corrompeu as igrejas de Cristo, que transformou a verdadeira doutrina em doutrina mentirosa. A doutrina do Evangelho agora não terá mais aceitação dentro deste mundo. As fontes de vida, de consolo, de vigor espiritual para a alma dos homens estão corrompidos e somente existe amargura. A doutrina que os homens pregam é algo amargo pela mistura dos erros, perigoso que existe, que os homens trazem. De modo que as almas dos homens se encontram em ruína. Onde antes se achava refrigério, agora não existe esperança. O quarto anjo tocou e caíram trevas sobre as grandes luminares dos céus. Os luminares que dão luz ao mundo, o sol, a lua, as estrelas. Os líderes e os governantes estão agora se colocando mais elevado que todas as pessoas, toda a gente, e agora eles dispensam
a própria luz do sol, da lua e da estrela. Agora toda a boa influência sobre o ser humano, onde chegou o Evangelho, o povo agora não tem mais o direito, não pode mais ter o direito, o efeito apropriado sobre os seus corações, pois agora é proibido que alguém siga o Evangelho. Os corações do homem agora estão sem vida, sem sentimento, pois existe um terrível juízo. Deus dá a advertência pela palavra escrita, pelos ministros, pela própria consciência dos homens e pelos sinais dos tempos, de modo que a gente muitas vezes for surpreendido é por causa da nossa própria falta de buscarmos a compreensão. A ira de Deus agora traz amargura a todos os homens e todos os benefícios que até antes existia, agora se torna uma carga. Mas Deus, neste mundo, coloca limite ao juízo mais terrível. A corrupção que existe na doutrina, a adoração que hoje a igreja tem ofertado aos ídolos, tudo isso trará juízo de Deus. E também são a causa dos sinais habituais de outro juízo vindouro. Para um povo, antes que tocasse a outra 3 trombetas, houve uma advertência solene do terrível que seria as calamidades que se seguiria. Seus juízos menores não têm efeito. A igreja, o mundo deve esperar outros maiores. E quando Deus vem a castigar o mundo, seus habitantes tremerão diante dele. Que os pecadores tornem a precauções para fugir da ira vindoura do Cordeiro. Que nós que somos cristãos venhamos aprender a valorizar e agradecer todo o privilégio que Deus tem nos dado. Que continuemos, amado, com paciência, fazendo o bem, efetuando o bem, pregando a palavra e vivendo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos viver. Não é fácil definir o cumprimento histórico, ou definir o cumprimento histórico preciso das profecias, principalmente as 7 trombetas. Toda a interpretação sugerida necessita ser discutida em termos de validade de análise do próprio texto bíblico e de seu cumprimento histórico. A visão que é apresentado à abertura ao toque das trombetas, amado. Quando a primeira trombeta toca saraiva, ou seja, granizo, misturado com fogo e sangue, são figura de juízos que a própria Bíblia, no livro de Ezequiel, traz para nós. Já a terça parte é uma expressão que denota uma medida imparcial ou incompleta. Esta primeira trombeta tem o seu cumprimento no juízo divino que se abaterá sobre Jerusalém. Em seu discurso profético, Jesus havia advertido os discípulos sobre guerra, amados. Entretanto, na nação paralela descreve que
a queda de Jerusalém e as prisões pelas quais passaria o povo judeu. Mateus 24, verso 15 a 19. Assim, esta trombeta se cumpre um juízo divino, primeiro com a destruição de Jerusalém, que houve já no ano 70 depois de Cristo. Depois reconstruíram Jerusalém. E depois na sucessiva perseguição dos impérios, por volta do ano de 135 depois de Cristo. Dezenas de cidades, centenas de povoados já havia sido destruído. Mas tudo isso não é comparado com o que irá ocorrer ao toque da trombeta. A segunda trombeta, o texto fala de uma grande montanha ou monte, aparece na Bíblia como símbolo de povo, nações ou poder. É isso que Isaías, Daniel e Ezequiel nos mostram através da profecia. O fogo simboliza poder de julgar, de destruir. Isaías também fala sobre isso. Já o mar representa povo, nações, multidões, línguas. E transformar-se em sangue é símbolo de guerra, é símbolo de derramamento de sangue, lagos de sangue, sangue de pessoas que serão mortas. Essa trombeta nos remete às invasões das tribos, que muitas vezes irão invadir nações. Tudo isso, amado, é o que a trombeta nos traz a profecia. A profecia de Daniel falava de 10 reinos que reinaria, que tiraria o poder de Roma. Esta profecia tem seu cumprimento com as 10 tribos bárbaras que invadiram a Itália entre o ano de 352 a 476 depois de Cristo. Então precisamos tentar compreender a palavra profética, a terceira trombeta. A visão inaugural de Apocalipse apresenta Cristo segurando em sua mão direita as 7 estrelas. Apocalipse 1, verso 16. Esta estrela simboliza os anjos das 7 igrejas, que é a própria Apocalipse responde em Apocalipse 1, verso 20. Usa a estrela como símbolo dos dirigentes do povo de Deus. O número 12 representa os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Uma figura da Igreja de Deus em toda a época. Ao longo da história, quase que é imperceptível, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. Então, nos dias atuais, a igreja está mistificada. Existe certo paganismo dentro da igreja. Parece agora, nos dias atuais, tornar-se cada vez mais forte. E cada dia, esta propagação do paganismo no meio do seio da igreja, ela vai vencendo e vai abatendo o próprio Espírito, a presença, a essência do Espírito. Então, o espírito do paganismo está dominando a igreja, amados. E nos dias finais se tornará cada vez mais forte. Para conseguir vantagem e honras humanas, a igreja foi levada a buscar agora o favor e o apoio dos grandes homens da terra e deixaram de buscar a presença de Deus. E havendo assim rejeitado a Cristo. Por causa do espírito do paganismo, no toque, no soar da terceira trombeta,
então será induzido a prestar obediência a um sistema, ao governo da terra. E a queda desta estrela na terceira trombeta simboliza então a apostasia da igreja cristã, um afastamento coletivo da verdade. Um dos apóstolos de Jesus, Judas, refere-se ao falso mestre como estrela errante, reservada para as trevas. Foi isso que Judas escreve no versículo 12 e 13. Como resultado, os ensinos da igreja, hoje a igreja é mais voltada simplesmente para a religião, para exaltar o homem. Seria como uma água amarga, mortal para a alma do ser humano. É isso que eu consigo interpretar através desta queda da estrela, que tem contaminado a genuína palavra de Deus. A quarta trombeta atinge o sol e a lua e as estrelas. Este é o conjunto de astros criado por Deus para trazer luz, para iluminar a terra. Quando Deus pronunciou a condenação do Egito através dos profetas Ezequiel, ele declarou ao sol: encobrirei com uma nuvem e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes dos céus enegrecerei sobre ti e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 32, 7 até o versículo 8. As trevas preditas aqui sobre o Egito não era uma simples escuridão física, era uma escuridão que deveria envolver toda a nação. A luz do Espírito que brilha tão esplendorosamente durante tanto tempo no Oriente Antigo deveria apagar-se nas trevas. Assim também é predito na quarta trombeta, que é um período de escuridão espiritual para o mundo. Haverá um período de grande escuridão dentro do seio da igreja. Eu pergunto, amados, será que nós não estamos passando por esse período onde os pregadores têm pregado somente para se autopromover? Quando se cumpriu esta profecia, alguns afirmam que na Idade Média também é chamada na Idade Escura, quando as trevas espirituais e morais atingiu a humanidade, se cumpre o toque da quarta trombeta. Existe uma paralisia moral e intelectual, cairá sobre o cristianismo. Milhares se afastaram da palavra da verdade. E eu digo que nos dias atuais está acontecendo a mesma coisa. Pessoas se afastando da verdade. Um afastamento que proporcionou o surgimento do ateísmo secular. A existência de Deus foi questionado, a existência de Deus foi negado. É isso, amados, nós precisamos compreender. Pois existe ainda o toque das três últimas trombetas. E haverá os três ais. Apocalipse 8,13 introduz as últimas três trombetas, também chamada de ais. Com este ais, ou maldição, Deus permite um aumento das manifestações demoníacas, as trevas morais e espiritual sobre a terra, onde literalmente haverá demônios invadindo a terra, trazendo doutrinas espirituais maléficas.
a longa descrição da quinta e sexta trombeta são intransigentes. E a identificação dos fatos históricos não são simples de serem interpretados. Parece que ela nos fala dos tormentos espirituais daqueles que resistem à voz divina, que clama por arrependimento. Então amanhã eu estarei falando sobre a quinta trombeta e depois estarei falando sobre a sexta trombeta e depois também falarei sobre a sétima trombeta. Que o Senhor, nosso Deus, nos proteja, amados irmãos, que nos cubra com sua asa, com a sua sombra onipotente, nos guardando, amados. Que nós possamos nos aproximar desse Deus santo, poderoso e imutável. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Procuro trazer em linguagem simples, amados. Não uso termos teológicos para que vocês possam compreender. Que Deus vos abençoe.